Oi, meus amores, bem-vindos aqui ao canal Páginas da Vida. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia para vocês, abordando novamente ensinamentos espirituais que vão fazer a diferença na sua vida no dia a dia e podem sim ajudar na sua reforma íntima do dia a dia. Então, queridos, eu quero que vocês prestem atenção na psicografia de hoje e analisem as suas atitudes do dia a dia. Essa psicografia foi psicografada pela médium Sônia Lopes e se chama A Mediunidade Simplesmente Aconteceu e foi ditada pelo espírito de Augusto Carvalho. Eu vou deixar aqui embaixo na legenda do vídeo o link da página da Sônia Lopes, Revelações Espirituais, onde ela aborda outras psicografias e também trabalha com terapias espirituais de vidas passadas, entre outras. Então, se você tem a curiosidade de ver como funciona o trabalho da Sônia, clica no link que vai estar aqui na legenda do vídeo. E pessoal, a psicografia de hoje traz novamente um tema de obsessão espiritual, de magia, trabalho feito. Isso, pessoal, é um tema muito sério, porque até hoje em dia a gente vê muitos casos de obsessão espiritual. A maioria das pessoas sofre de obsessão espiritual e nem sabe disso. Como é nessa psicografia que vocês vão prestar atenção e vão entender todo o caso que estava acontecendo com essa moça. E é sobre a obsessão espiritual que eu quero falar um pouquinho com vocês. Obsessão espiritual, pessoal, é muito sério. Causa muita coisa ruim, muitos desequilíbrios na nossa vida. Quando a nossa vida trava, nada flui, tudo dá errado, as coisas começam a dar sempre errado, começa a aparecer doença, dor aqui, dor ali, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas. Sempre acaba acontecendo das pessoas terem insônia, problemas nos relacionamentos afetivos, começam a aparecer as ansiedades, a depressão e outras coisas que podem vir a acontecer, tudo por causa de uma obsessão espiritual. As obsessões trazem cargas negativas muito profundas para a gente. E não só isso, como também as energias enviadas para nós por outras pessoas, até mesmo de espíritos desencarnados. Eu também trabalho com terapias espirituais, sou uma terapeuta e trabalho com a apometria. A apometria é uma técnica de limpeza espiritual e trabalha principalmente com a desobsessão espiritual, onde a gente, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, fazemos o resgate dos espíritos desencarnados, limpamos cargas negativas enviadas para você por outras pessoas, de trabalho, de pactos. Para quem quiser saber mais do meu trabalho como terapeuta, eu vou deixar aqui embaixo na legenda do vídeo também o link para entrar em contato comigo pelo WhatsApp. É só clicar nele que a gente vai conversar, entender o que está acontecendo e como a gente pode te ajudar. Agora, pessoal, vamos para o relato. Paraty, uma cidade no Rio de Janeiro, foi onde nasci e cresci. Meus pais eram pescadores. Levávamos uma vida simples, sem muitos recursos. Eu acompanhava meu pai na pescaria em alto mar de madrugada, observando a beleza da criação divina, o céu repleto de estrelas, a brisa que vinha do mar e o pôr do sol maravilhoso. Para mim, tudo era perfeito. Não queria outra vida. Me sentia feliz com o Criador de tantas belezas. Aproximava-se o Natal e a cidade estaria cheia de turistas. Eu sempre trabalhei com os meus pais, mas recebi um convite para trabalhar em uma pousada que estava precisando de funcionários. Eu tinha o perfil para a vaga. Modéstia à parte, eu era bonito, alto, com cabelos loiros e pele bronzeada, resultado das jornadas ao sol. Meu pai, feliz, me abraçou e disse: "Vai, filho,
quero um futuro melhor para você. Minha mãe também aprovou. A pousada era muito bonita, cercada de árvores, e no primeiro dia me entregaram um uniforme e meu trabalho era carregar as bagagens dos clientes. Havia pessoas arrogantes que me maltratavam, mas outras eram simpáticas e agradeciam. Exatamente no dia 24 de dezembro, a pousada estava cheia de gente. Eu estava na entrada principal para receber outro cliente quando vi uma linda moça. Naquele momento, percebi que a vida não era só praia, que havia outras belezas. Meu coração se encheu de alegria e a beleza dela não era só externa. Eu via uma luz em torno dela, uma luz azul, e isso me chamou muito a atenção. Mas estava tão corrido no serviço que tirei a atenção dela e pensei: mais tarde, se tiver sorte, vou vê-la novamente. Eu não podia entrar no salão de festas ou no restaurante, então passei a noite trabalhando. No dia seguinte, estava de folga e outro colega estaria no meu lugar. Às 7 horas da manhã, saí da pousada para ir para casa, exausto, mas queria ver o mar, pois a sua beleza me trazia paz. Cansado e com sono, molhei os pés na água, senti a brisa leve no meu rosto, respirei fundo e ao olhar para o lado direito, vi a moça. Estava longe, mas era ela, parada, olhando para o mar. Aproximei-me e quando ela percebeu, andou em direção a algumas pedras agrupadas na areia e diante dos meus olhos ela sumiu. Pensei, estou tão cansado que estou tendo vertigem. Acho que não era ela. Vou para casa. Ouvi nitidamente: estou aqui. Olhei e não vi ninguém. Caminhei em direção às pedras. Ela me chamava e andava. Eu, curioso, acreditando que ela estava fazendo graça, me paquerando, segui. A voz dela entrava na minha mente: venha, estou aqui. Quando cheguei, vi um corpo no chão. A moça ainda respirava, não estava morta. Eu estava muito assustado e com medo que alguém pensasse que eu fiz algo de errado com a moça. Naquele momento, corri em busca de ajuda e consegui. Ela foi levada ao hospital mais próximo. Cheguei em casa atordoado e contei para os meus pais. Minha mãe falou: o espírito da moça saiu do corpo e pediu ajuda. Como, mãe? Se ela não estava morta? Deus encontra tantas formas de nos ajudar. Você é um bom rapaz, sempre conectado com Deus. Ele viu em você uma forma de ajudar aquela moça. Será, mãe? Sou um vidente? Talvez seja, não sei. Mas você deveria saber quem é essa moça. Ela não apareceu para você por acaso. Você foi o único que viu o espírito dela e pediu socorro. No dia seguinte, fui ao hospital. Ela estava sedada devido aos ferimentos e sem documentos. Dias depois, ela acordou. Perguntei o nome dela. Ela me olhava, parecia perdida, não sabia o nome, nem onde morava. Eu não poderia deixá-la sozinha, então a levei para minha casa. Meus pais me apoiaram.
2 semanas depois, ela começou a se lembrar de algumas coisas, mas chorava muito. Fui várias vezes ao local onde a encontrei desacordada entre as pedras, tentando encontrar uma pista. Quem é essa moça? Mas não encontrei nada. Ela foi ficando em minha casa e eu passei a chamá-la de Emanuela. Ela não é de Paraty, tenho certeza. Tinha pele bem cuidada, cabelos bem tratados. Eu a levava à praia para contemplar a beleza. Ela gostava, sorria. Depois de meses fazendo isso, ela conseguiu me chamar pelo nome, Augusto. Eu me emocionei. De tanto cuidar dela, me apeguei muito. Como vai ser quando ela recobrar a memória e for embora? Será que ela realmente perdeu a memória ou não quer se lembrar do que aconteceu com ela? Será que está fugindo de alguém? Pedi à minha mãe que cuidasse dela. Precisava ir trabalhar. Falei para minha mãe: não deixe Manuela sair sozinha. Pode se perder. Ela não tem documentos. Está bem, filho. Vai trabalhar tranquilo. Depois do movimento de final de ano, os serviços da pousada acalmaram e meu chefe pediu para eu vistoriar os quartos. Eu era um funcionário que fazia de tudo. Não reclamava, pelo contrário, agradecia a Deus por sua generosidade. Entrei em um quarto e não pude ficar dentro dele. Tão pesadas eram as energias. Vi algo se mexer entre as cortinas. Nossa, o que está acontecendo comigo? Por que estou vendo espíritos? Saí do quarto com dor de cabeça. Pensei, o hóspede que ficar nesse quarto com certeza vai sentir, não vai conseguir dormir. O que será que houve com ele? Como morreu? Eu contava as horas para terminar meu expediente, preocupado com Emanuela. Apesar de ela ser tão boazinha e educada, deve ter uma família, e se estiverem procurando por ela, sua mãe deve estar desesperada. Chegando em casa, contei à minha mãe sobre o vulto que vi no quarto, e ela respondeu: há milhares deles por todo o planeta. Não é todos que conseguem vê-los. Sente as vibrações ruins que vêm deles. Muitos passam mal e acham que é algo que comeu. Mãe, por que estou vendo espíritos? Não é nada agradável. Me arrepia. Ore a Deus. Peça direção. Não ficará sem respostas. Fui até a sala. Emanuela estava sentada, olhando para o nada, com o olhar perdido. Toquei em sua mão e ela me olhou. Olhando firme em seus olhos, comecei a ver algo que me assustou. Via em uma casa muito bonita, vestida elegantemente, onde assinava um documento, tomando posse de uma grande herança, ao lado de um rapaz que a olhava com ódio. Tentei me concentrar para ler o documento, mas não consegui. Será que eu estava vendo a vida dela? Ou era a imaginação da minha mente? O que eu faço, meu Deus, para ajudá-la? Dá-me uma luz! E então veio à minha mente o nome de uma rua e o número da casa. Mas onde fica essa rua? Qual cidade? Eu tinha dúvidas sobre minha visão. Será que foi Deus que me fez ver?
Vou tentar de novo. Todos os dias eu pegava na mão de Manuela, olhava nos seus olhos e tentava ler sua mente. Vi um aeroporto e me concentrei para descobrir qual cidade. Veio sobre mim uma nuvem escura, o vulto horrível que falou: saia do seu corpo e venha me enfrentar, seu fracote. Não sei como aconteceu aquilo, mas saí do corpo e me vi diante daquele espírito alto, vestido todo de preto, com uma energia horrível. Ele me disse: não se intrometa nos meus serviços. Que serviços? Ele apontou para Emanuela e disse: ela é minha. Ganhei muito dinheiro para mantê-la longe. Você não tem força para me impedir. Acha que sua oração vai me deter? Naquele momento, recorri a Jesus de todo o meu coração. Estava com medo e sem esperança nenhuma para enfrentar aquele espírito. Voltei para o corpo. Isso nunca tinha acontecido comigo. Contei à minha mãe e ela falou: meu filho, eu não tenho mediunidade, mas pelo que você relatou, se ela recebeu uma grande herança, alguém teve inveja e pediu aos espíritos das trevas para mantê-la longe. Concentre-se na oração e tente até conseguir ver qual cidade ela mora. Por meses eu tentei, até que vi nitidamente o nome da rua e da cidade: Belo Horizonte. Eu tinha dúvidas sobre minha visão. Nunca pensei em ter mediunidade. Então, resolvi ir até Belo Horizonte, no endereço que vi. Quando me vi diante da casa, belíssima, de alto padrão, fiquei de longe observando. Aproximei-me quando avistei uma senhora lavando a calçada. Cheguei perto e lhe perguntei: boa tarde, senhora. Sou amigo da Emanuela. Ela está? Ela me olhou e disse: você não soube? Emanuela está desaparecida. O que houve? Ela saiu com alguns amigos para um passeio de lancha. Falaram que ela caiu da lancha. E os pais dela? A mãe é falecida e o pai está acamado. A madrasta e o filho dela são pessoas difíceis. Não gostavam de Emanuela. Voltei para Paraty e tive a certeza que a minha mediunidade estava certa. Eu realmente tinha visão espiritual. E o que eu vou fazer com isso? Na verdade, eu não queria ter visões, mas elas vinham. Será que isso é um dom? Como vou resolver tudo isso? Se existe espírito do mal e o mal não pode vencer o bem, então peço a Jesus que envie um espírito de luz para me ajudar. Não tenho sabedoria para resolver isso sozinho. Foram meses orando, até que senti uma harmonia na minha alma e uma voz feminina disse: estou aqui para te ajudar. Primeiro, precisamos ajudar o espírito que está atuando na mente de Emanuela, para não deixar ela se lembrar quem é. Como vamos fazer isso? Bem, ele não age sozinho. Há uma falange com ele. O espírito que te enfrentou não é o principal. É só um empregado a serviço do mal. Use a sua fé e a mediunidade que possui. Mentalize esse espírito e em segundos ele estará aqui. Segui
as orientações da mensageira de Jesus, e o espírito obsessor veio, furioso, e perguntou: "O que você quer comigo, seu fracote?" "Quero que liberte a mente de Emanuela." Ele gargalhou e disse: "A mente dela está ligada na mente do meu chefe e ninguém pode com ele, nem esse Jesus aí que você acredita. Não adianta." Naquele momento, senti que mais irmãos de luz me apoiavam e a orientação era envolver o espírito em oração para que os demais, ligados a ele, viessem. Tão forte foi a oração que a falange de espíritos veio. Então pude entender o que aconteceu com Emanuela. O obsessor era um desafeto de vidas passadas, que se aproximou do filho da madrasta, que a odiava e tinha inveja dos bens que ela possuía. Com ódio, pediu que Emanuela desaparecesse, prometendo pagar aos espíritos das trevas o que eles quisessem. Foi provado que nenhum espírito das trevas tem maior poder que Jesus. Todos foram envolvidos na luz de Cristo, perderam as forças e a equipe de mentores os levou para um pronto-socorro espiritual. 2 semanas depois, Emanuela recobrou a memória. Eu a ajudei a voltar para casa e as investigações sobre o desaparecimento de Emanuela levaram ao filho de sua madrasta, onde os 2 cúmplices foram presos. Eu simplesmente descobri minha mediunidade. Emanuela e eu nos apaixonamos e passei a fazer parte de sua vida. Paraty era o lugar onde eu queria viver. Nos casamos e eu cuidei dela até o seu desencarne. Entendi que Deus confiou em mim para ajudar Emanuela pelas orações de sua mãe, que se encontrava em uma colônia espiritual. A mediunidade não é apenas ter visão, é ter compaixão com o próximo e estender a mão no momento em que alguém mais precisa. Mediunidade é a conexão com o Criador. Jesus tem visão dos acontecimentos vindouros e, com amor, cuidará de todos nós eternamente. Sou muito grato a Sônia Lopes, que carinhosamente ouviu e escreveu minha história. Que Deus a abençoe. Conclusão. Pessoal, na psicografia de hoje, nós vimos o quanto nós, seres humanos, ainda somos totalmente primitivos. O que o ser humano não é capaz de fazer para satisfazer as suas vontades do ego. Cada um tem um desejo particular dentro de si, e em certos casos de desequilíbrio, as pessoas fazem tanto e qualquer coisa para conseguir o que querem, que podem até machucar as outras pessoas. Tudo para satisfazer esse desejo, para preencher o vazio existencial dentro de nós, que na verdade só pode ser preenchido com a espiritualidade. Vocês escutam eu falando isso aqui o tempo todo, porque a gente só vê isso no dia a dia. A maioria das pessoas está tão vazio dentro de si, nem sabe que para preencher esse vazio só precisa olhar para dentro e se conectar com a sua essência divina, que fica procurando coisas externas para preencher esse vazio. Sejam relacionamentos, sejam curtições, farras por aí, sejam vícios, comportamentos inadequados, tudo para preencher esse vazio, achando que isso vai trazer a felicidade. Mas a felicidade de verdade, aquela que não passa, só é possível quando a gente aprende a se amar.
e amar as outras pessoas, amar a essência de Deus nas outras pessoas. E o que a gente esquece, o que a gente não sabe, é que tudo que nós fazemos volta para nós. Todo o mal que a gente pratica para os outros vai voltar para a gente de um jeito ou de outro. Tudo tem consequências, seja as coisas positivas, sejam as coisas negativas. A lei de causa e efeito é a balança divina do universo. É o que rege o que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim. E traz as consequências disso de acordo com as atitudes que nós tomamos. Então a gente precisa sempre analisar as escolhas que a gente faz. Pensar nos pós e nos contras. E quando a gente está vibrando muito no ego, querendo sempre satisfazer os nossos desejos internos a todo custo, a gente abre porta para sofrer de obsessão espiritual, como foi no caso do irmão dessa moça. Os espíritos desencarnados, a maioria, quer estar no estado de obsessor, ainda estão cegos para a realidade espiritual, preferem ficar também se iludindo nas ilusões e ficam procurando as fraquezas que a gente tem dentro de nós para ficar ali ludibriando a gente para ceder a essas fraquezas. E o desafeto da vida passada da Emanuela viu que o irmão dela tinha ganância, tinha inveja como uma tendência dentro de si. E para se vingar, usou ele para fazer tudo isso de mal para Emanuela, para trazer o sofrimento dela, como uma falsa forma também de satisfazer o desejo do ego, achando que, eu vou fazer minha vingança, agora eu vou ser feliz que eu me vinguei. Gente, vingança é só mais uma máscara para atitudes ruins, para fazer maldades para alguém, que vai te trazer uma consequência, vai te trazer o sofrimento também. Toda vez que você fere alguém, que você fala mal de alguém, você está fazendo isso para si mesmo, porque aquela pessoa tem a essência divina de Deus que você também tem. É a mesma essência, é a mesma parte. Então, ao ferir o outro, você fere a si mesmo. E quem sai mais ferido sempre é você. Por isso que Jesus sempre falava: amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o próximo é você, é a mesma coisa. Quando você amar ao próximo, você vai estar amando você cada vez mais. E o amor vai se propagando cada vez mais. E pessoal, um ponto importante que eu quero levantar aqui sobre a obsessão espiritual. A gente leva a tendência de sempre querer culpar os obsessores pelos nossos erros. Mas eu fiz isso porque eu estava sendo obsediado. Mas eu cedi ao meu vício porque o obsessor ficou falando na minha cabeça. A gente sempre quer achar alguém para colocar a culpa, ao invés de assumir as nossas próprias responsabilidades. Mas os obsessores só têm influência sobre você quando a gente abre brecha. Se você abriu brecha para a obsessão espiritual acontecer, é que ela vai acontecer. Se não tem brecha, se você está vivendo uma vida moralmente correta, tentando se melhorar todos os dias, não é que a gente não vai cometer erros, mas cometer um erro não é justificativa para acontecer uma obsessão imediata. Desde que a gente identifique, não, eu errei nesse ponto, tá bom, mas vou tentar não errar de novo. Você está se melhorando, tentando evoluir. Então, a obsessão espiritual, dificilmente um obsessor quer ficar próximo a uma pessoa que está tentando melhorar. Ele vai querer ficar próximo da pessoa que está ali, cedendo aos desejos dele, fazendo o que ele quer. E é nesses momentos que a gente abre brecha para a obsessão espiritual acontecer. Então, vamos parar de colocar a culpa nos obsessores. Entenda que se a obsessão acontece, você permitiu isso. Tudo é sua permissão, é sua escolha e livre-arbítrio. Pessoal, a obsessão espiritual não é algo incurável, não é algo que não possa ser desfeito. A obsessão espiritual tem jeito, tem ferramentas que a gente pode fazer todos os dias para se proteger contra isso, para tentar sempre ficar livre dessas influências negativas. É claro que depende muito de como a gente vive, das nossas atitudes do dia a dia. O que você faz? O que você
pensa no seu dia a dia é o que vai dizer o que vai te acompanhar no seu dia a dia. Já dizia Jesus: me diz com quem andas que eu direi quem és. Então, pessoal, se você sempre está ali reclamando, vibrando baixo, é onde a obsessão vai acontecer. Quando você tenta se blindar, pensar positivo, é quando as obsessões espirituais não acontecem. E eu entendo que isso é difícil. Às vezes a obsessão espiritual acontece e a gente nem percebe. Às vezes a gente está ali sempre cansado, se afundando e nem sabe que está sendo obsediado. Os obsessores podem ser de vidas passadas, como foi nesse caso. A gente não sabe o que a Emanuela fez na vida passada para dar um porquê para esse espírito fazer a obsessão espiritual. Mas aconteceu, por mais que ela fosse uma boa pessoa na vida atual, teve um erro que ela cometeu para isso estar acontecendo. Teve uma brecha ali, seja na vida passada, seja na vida atual. Então, é por isso que nós sempre precisamos trabalhar dentro de nós, trabalhar as nossas energias, porque a gente sempre tem que buscar ferramentas para nos melhorarmos. E é aí que entra as terapias espirituais, é aí que entra a reforma íntima, o autoconhecimento. Pessoal, se você está passando por alguma coisa ruim, está passando por um momento difícil, seja ansiedade, depressão, se identificou com alguma coisa nessa psicografia, se você sente que você pode ter abrido brecha para alguma obsessão espiritual estar acontecendo, ou como no caso dessa psicografia, alguém enviou energias negativas para você, fez um trabalho, uma magia para você, não se preocupe, porque tem jeito de resolver isso. Sempre tem um jeito de sair da situação ruim que a gente está. Eu sou uma terapeuta espiritual, trabalho com a apometria. A apometria é uma técnica de limpeza espiritual profunda que trabalha principalmente em fazer trabalhos de desobsessão, de resgate espiritual de espíritos e também de fazer uma limpeza de qualquer tipo de carga negativa que possa ter sido enviada para você. E com isso, você consegue se equilibrar, com isso você consegue melhorar. Porque muitas das vezes, o que acontece num processo de obsessão espiritual é que os espíritos implantam coisas em você, ferramentas no seu corpo espiritual para te causar dor, fazer você perder energias, fazer processos obsessivos intensos em você para que você não consiga nunca ficar bem. Na sessão de apometria a gente retira todas essas ferramentas espirituais negativas implantadas no seu corpo espiritual, retira as energias, as cargas negativas acumuladas, faz uma limpeza profunda e o restauro da sua essência espiritual, para que você consiga no seu dia a dia ter uma melhor qualidade de vida. Então não deixem para depois, para cuidar de você. Invistam no seu autocuidado, na sua melhora no dia a dia. Eu vou deixar aqui embaixo na legenda do vídeo o link para estar conversando comigo pelo WhatsApp, para a gente entender a sua situação e tentar trabalhar o máximo para te ajudar no que for possível. Meus amados, gratidão por terem ficado até aqui no vídeo. Nos vemos no próximo.